Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz novamente, evangelista técnico na Ambler, e hoje nós vamos dar sequência à nossa série de vídeos abordando uma outra tecnologia que também é muito utilizada em conjunto com o Node, que é o MongoDB. Nós vamos ver hoje então o que é o MongoDB, quais as vantagens de se utilizar o MongoDB, quem utiliza MongoDB hoje atualmente no mercado. Vamos fazer uma rápida demo, como que eu posso fazer minhas aplicações Node conectar em bancos Mongo. Depois eu vou passar algumas referências para quem quiser saber mais sobre o assunto. Então começando, o que é o MongoDB? MongoDB é uma base de dados orientada a documentos, focada em escala e flexibilidade para lhe permitir lidar com cargas de dados enormes e um esquema instável. É um banco de dados que, como a maioria deles, é escrito em C++, o que o torna portável para Windows, Mac e para Linux. É um banco free, de código aberto, e para ilustrar a diferença que um banco orientado a documentos tem em relação a um banco entidade e relacionamento, como a gente está acostumado, vamos pegar um exemplo bem simples que todo mundo deve conseguir visualizar. Como é que seria um banco de dados relacional para um blog? Um blog ele tem um post, cada post tem um autor, que é uma tabela de autores, cada post vai ter sua data, o seu texto, o seu título e assim por diante. Além das suas tags, então a gente vai ter uma tabela de tags com uma chave estrangeira para a tabela de post. E os posts também podem ter comentários, com o e-mail de quem comentou, o texto do comentário, data do comentário, linkando com chave estrangeira o post novamente. Então só por cima aqui, para modelar um blog bem simples usando bancos relacionais, a gente utilizou aí 4 tabelas. No MongoDB, os documentos são no formato JSON. Um documento JSON representa um objeto. Eu posso ter campos, como por exemplo o ID do post, o título, o texto. Eu posso ter, por exemplo, um objeto ou um subdocumento dentro do meu documento principal. Por exemplo, um subdocumento picture, com a imagem. Nesse subdocumento eu vou ter a propriedade URL com o endereço da imagem e a propriedade título com o alt da imagem, a legenda da minha imagem. Para os comentários, por exemplo, no banco relacional, os comentários ficariam numa outra tabela. Aqui no caso, eu vou ter os comentários como com um array, e esse array vai ter vários objetos do tipo comentário, cada um com seu usuário, sua mensagem, daqui a pouco a sua data, o e-mail de quem comentou e assim por diante. Então, com um único documento, eu consigo entregar a mesma coisa que num banco relacional eu teria que fazer com várias tabelas. Vou dar um exemplo mais real de uso de mercado, que são e-commerce. Muitos e-commerces hoje têm o seguinte problema. Peguei aqui uma foto do Walmart, de um produto que é um notebook qualquer. O notebook ele tem o seu título, ele tem preço, ele tem peso, ele tem quantidade de memória RAM, ele tem o processador, várias informações, algumas genéricas, como por exemplo as avaliações de produto, outras específicas como memória RAM, por exemplo. Para exemplificar isso, vou pegar um outro produto, por exemplo, uma mochila para guardar notebook. Uma mochila para guardar notebook, eu vou ter cor, eu vou ter o tipo de material, dimensões também, eu vou ter compatibilidade dela, quais notebooks eu posso guardar dentro dela, em termos de polegadas. Também vou ter avaliações, eu também vou ter preço, também vou ter fotos. Notem que tanto o notebook quanto a mochila possuem dados em comum, mas também possuem dados completamente diferentes. Num banco relacional, isso é um problemão de fazer. Ou eu crio uma modelagem completamente genérica de campos e valores, que a performance geralmente é horrível, ou eu crio algo próximo a isso aqui, onde eu tenho uma tabela de produtos com as informações que são comuns a todos os produtos. Depois eu vou criando subtabelas, linkando a tabela principal produto com chave estrangeira, onde eu vou ter uma subtabela para produto notebook e uma outra subtabela, por exemplo, para mochila de notebook. Só que notem que apesar desse modelo ele atender razoavelmente bem, ele não escala muito bem. Se eu tiver um outro produto geladeira, já vou ter que criar uma outra subtabela. Como é que isso ficaria no banco de dados orientado a documentos? Eu tenho um único documento com um ID, o nome do produto, descrição do produto, preço, categoria. Aqui eu estou exemplificando o documento de um notebook da maçã. Categoria é um subdocumento com o seu ID e o seu nome. E se eu considerar que o produto tenha muitas categorias, eu posso dizer que categoria é um array. Depois eu tenho ali média das avaliações, as avaliações, a CPU, depois a memória RAM. Então aqui eu estou destrinchando bem no detalhe cada uma das informações desse notebook. E quando eu vou salvar no Mongo uma mochila para notebook, eu vou ter um documento também, um outro documento nessa coleção de documentos, também com nome, descrição, preço, categoria, média de avaliações, mas aí eu tenho um outro campo que é inédito, que é variações. Então eu tenho a variação dessa mochila preta, com a sua imagem, eu tenho a variação marrom, e eu não tenho memória RAM, não tenho CPU, então eu tenho características completamente diferentes do documento do notebook, mas ainda assim é um documento de produto. Então, resumindo, o Mongo é a nossa base de dados, dentro do Mongo eu tenho coleções, em cada coleção eu vou ter documentos. Vantagens, então, de lidar com o Mongo. Primeiro, eu vou lidar com documentos JSON, então a curva de aprendizagem é muito baixa, principalmente para quem já veio da web. Ele já é nativamente preparado para escala, ele também permite fazer escalonamento tanto horizontal quanto vertical. Ele é preparado para alta disponibilidade, então é muito fácil de tornar o seu banco distribuído entre vários servidores, tanto replicados quanto realmente particionados. Outra vantagem é que ele é schemaless, né? Ele não tem um esquema rígido,
É um esquema pré-definido que a gente tem lá a normalização dos bancos relacionais. Desvantagens, obviamente, redundância de dados. Se eu armazenar as informações do autor de um post dentro do documento do post, essa informação vai estar replicada em todos os posts que foram daquele mesmo autor. E daí isso implica alguns cuidados na hora de atualização dos dados. Outra desvantagem, eu não vou ter aqui joins, então o ideal é que eu não tenha relacionamentos entre coleções diferentes, que meus documentos sejam autossuficientes, que eles carreguem todas as informações necessárias para poder, por exemplo, popular uma tela de produto no e-commerce. E por fim, eu também não tenho transações, né, com commits e rollbacks da maneira tradicional. Uma última característica que torna muito indicado para uso com Node é que o MongoDB ele trabalha de forma assíncrona. O que isso quer dizer? Num banco relacional, quando você vai fazer um insert, a conexão ela prende o processo até que o insert seja concluído, comitado no disco. Então essa é uma comunicação síncrona. Você só vai conseguir fazer outra operação depois que essa primeira for concluída e você vai ficar preso naquela conexão até que o banco, né, realize todas as verificações necessárias para garantir que o dado está lá. No MongoDB você manda fazer um insert, por exemplo, e ele lhe dá um ok, estou fazendo, e já lhe devolve, né, o processo para poder fazer outra coisa enquanto ele está fazendo essa operação no disco. E essa maneira assíncrona casa muito bem com a forma como o Node.js trabalha. Então, o Node com o Mongo é uma solução realmente muito interessante para escala, para desempenho, real-time e assim por diante, porque ambos trabalham de maneira assíncrona. Além disso, usar Node.js com MongoDB é conseguir montar aquele tão sonhado full stack com uma linguagem só, onde eu tenho JavaScript no lado do cliente, JavaScript no lado do servidor com o Node e JavaScript no lado do banco de dados com Mongo, porque no Mongo eu não vou usar SQL, eu vou usar JavaScript e objetos JSON para poder estar manipulando esse banco. MongoDB hoje já é o banco não relacional mais utilizado no mundo. Empresas como Google, como eBay, Adobe, Facebook, Cisco e assim por diante. Tem muita empresa grande usando o Mongo por causa de todas aquelas características que eu mencionei, como escala, alta disponibilidade, escalonamento tanto vertical quanto horizontal e assim por diante. Isso não quer dizer que essas empresas usem apenas Mongo, mas também usam Mongo como parte da sua estratégia de persistência de dados. Usam Mongo para Big Data, bancos que exijam alta performance em problemas que tenham pouco ou nenhum relacionamento entre documentos. Usam Mongo quando eu preciso de alta escala e alta disponibilidade. E principalmente, na minha opinião, usam Mongo quando tem um esquema instável, quando eles não sabem exatamente como as informações terão de ser armazenadas ou essas informações mudam a sua estrutura com frequência, digamos assim. Tecnologias concorrentes. Então, considerando isso que foi mencionado, a gente tem RethinkDB, RavenDB, Couchbase, CouchDB e outros bancos orientados a documentos. Então, o Mongo ele não compete diretamente com bancos relacionais, porque ele não vem para solucionar o mesmo problema. Então agora vamos fazer a nossa demo. Então vamos começar a nossa demo de onde a gente parou no último vídeo, que foi com o projeto Node.Ambler, dentro da minha pasta Node Projects, Node.Ambler, criado com o Express Generator e depois personalizado com uma página HTML. Se eu mandar executar esse projeto para você ver como ele está, colocar o host 3000, está aqui. Ele tem essa página /new, que é um cadastro com nome, com idade e um botão salvar, que ainda não funciona. Hoje, então, nós vamos fazer a junção desse projeto Node.js com o banco MongoDB. Para poder acompanhar a demo, você vai ter que ter um site criado na Ambler usando a tecnologia Node.js. Na parte de banco de dados, você vai criar um banco de dados MongoDB. E aqui eu já tenho um criado. Você vai clicar no seu banco criado para ver os detalhes. E aqui eu tenho os meus dados desse meu banco de teste. Gerenciamento externo, usuário, senha. Para poder utilizar esse banco via linha de comando, você tem que ir na pasta do MongoDB baixado e extraído na sua máquina. Aqui estão dentro de Applications MongoDB. Dentro dessa pasta Applications MongoDB tem uma pasta bin. E dentro de bin eu tenho uma série de utilitários de linha de comando. O que a gente vai usar aqui é o utilitário Mongo, que é o cliente que se conecta numa base já existente. Então eu quero me conectar na minha base que está lá na Ambler. A connection string é mongodb, // o usuário que vocês criaram durante a criação do banco, a senha que vocês definiram durante a criação do banco, @ o servidor e porta de acesso externo, que é esse aqui, / o nome do banco que vocês criaram durante a etapa de cadastro lá na Ambler. Então eu conecto no banco da Ambler, usando o comando show collections, ele lista as coleções existentes, nenhuma é um banco vazio. Usando db, que é um cursor para o meu banco de dados, ponto, o nome da coleção que eu quero acessar, customers, que ela ainda não existe, ela vai passar a existir quando der o primeiro insert. Chamo ponto insert, um objeto JSON para parâmetro. Então, um nome, por exemplo, Luiz, idade, por exemplo, 29. Então, enter, número de inseridos, 1. Se eu mandar inserir novamente, um outro teste qualquer. Se eu quiser listar os customers existentes, db.customers.find, os meus clientes cadastrados. Nota que o MongoDB já adiciona um underline ID para mim como chave primária. E os outros dados
estão aqui. Como é que a gente conecta então no MongoDB? A gente viu como é que conecta via console e como é que a gente conecta via Node.js. Onde nós paramos então no outro vídeo? Eu tenho uma pasta Node.ambler com um projeto que se eu mandar executar aqui, npm start, e acessar no navegador, localhost 3000, eu tenho uma página bem-vindo e eu tenho um /new com um form de novo cadastro. Vamos começar adicionando a dependência do MongoDB nesse projeto Node.js. Fazemos isso via terminal, dentro da pasta do projeto Node.ambler, vou dar o comando npm install -s maiúsculo MongoDB. Isso vai baixar a dependência do MongoDB para a nossa pasta Node Modules e o comando -s maiúsculo vai salvar essa dependência dentro do arquivo package.json. Então, o MongoDB é que salva a dependência. Vamos abrir o Visual Studio Code, que é a ferramenta que eu mostrei no outro vídeo também. No Visual Studio Code, no menu File, Open, eu posso selecionar a pasta onde está o meu projeto. Então, está aqui o meu mesmo projeto do último vídeo. Dentro desse projeto, eu vou criar um módulo de banco de dados. Então, na raiz do projeto, eu vou criar um novo arquivo chamado db.js. db.js vai ser o meu arquivo central, vai ser o módulo responsável por fazer toda a comunicação com o banco de dados. Então, eu vou começar estabelecendo uma conexão. Definir um Mongo Client, que vai receber um require do módulo MongoDB.MongoClient. Com esse Mongo Client, eu posso dar um connect no meu banco de dados e o resultado desse connect vai ser chamado nessa função de callback, que recebe um erro ou a conexão com o banco. A connection string é a mesma que você já fez lá no terminal de comando. Dentro da função, se vier um erro, printa no console. Caso contrário, eu vou guardar essa conexão num objeto global chamado db, que eu vou poder utilizar mais tarde. Todo módulo ele termina com um módulo .exports e os elementos, sejam eles funções, sejam eles variáveis, que eu quiser expor para os outros módulos desse meu projeto Node.js. Aqui no caso eu não vou expor nada. Salvei. Para que essa conexão ela seja feita tão logo a aplicação comece, para que ela seja armazenada globalmente, eu vou lá no app.js e vou dar um require em cima de ./db. Como é um módulo local, eu tenho que colocar o caminho até o arquivo .js que contém esse módulo, no caso aqui então ./db, porque ele está no mesmo nível de app.js na raiz do projeto. Quando ele chamar o app.js, ele já vai fazer essa conexão com o banco, que vai ser armazenada na variável global.db. Qual o próximo passo? Eu tenho esse meu formulário de cadastro que vai fazer um post em /new. Eu tenho essa minha rota que recebe posts em /new, mas que hoje não faz nada de especial. Essa rota então vai ter que pegar os dados de nome e idade e mandar salvar no banco de dados. Conforme eu tinha falado, esse db.js vai ser o ponto central de manipulação do banco de dados. Então vamos criar aqui uma function saveCustomer, que vai esperar nome, idade e um callback que vai ser executado quando terminar o insert. Vamos usar o objeto global.db.collection, o nome da coleção, customers.insert, vou passar o JSON com o nome e com a idade, e esse insert recebe uma função de callback ou com um erro ou com um resultado do insert. Se vier um erro, se não conseguir inserir, vamos printar no console. Caso contrário, nós vamos executar o nosso callback. E agora no módulo.exports, eu vou dizer que essa função saveCustomers é acessível para quem importar esse módulo. Quem é que vai importar esse módulo? O meu post em /new do index.js. O que vai fazer? Vai dar um require ./db. Aqui o ponto porque ele está uma pasta acima do que o index.js. O index.js está dentro de root e o db está fora na raiz do projeto. .saveCustomer é a função que eu expus como pública desse módulo. Passo o nome, passo a idade. E a minha função de callback, eu vou mandar redirecionar para home, salvei, vamos mandar executar, acessar, 2, 5, voltou para a raiz. Será que funcionou? Vamos no terminal, conectar a nossa base e vamos mandar listar os nossos clientes. Então, db.customers.find e o .query para deixar identado. Então, está aqui o novo cliente que a gente inseriu. Agora, como último passo dessa demo, vamos listar os clientes inseridos aqui na homepage. Vamos no db.js e vamos criar agora uma função que retorna os clientes que estão no banco. Find customers, esperando um callback, que é o que vai acontecer quando esse meu find no MongoDB terminar. Então, global.db para poder usar o objeto de conexão, .collection, customers, .find sem parâmetro nenhum porque eu quero trazer todos, e .toArray para trazer em formato de array ao invés de cursor, como é o padrão. ToArray espera uma função de callback com erro ou com os documentos que foram retornados. Se deu erro na consulta, vamos logar. Caso contrário, nós vamos executar a nossa função de callback passando os documentos
para ela. Essa função findCustomers também tem que estar disponível para quem quiser usar esse módulo aqui. Quem é que vai usar? Index.js. No get na homepage, nós vamos chamar o nosso módulo .db.findCustomers e a nossa função de callback vai esperar docs por parâmetro, vai mandar renderizar a index, passando o título Ambler, vírgula, os documentos retornados, customer. Então eu estou jogando no model todos os clientes do meu banco de dados. O último passo é ir na nossa view, página inicial, e usar esses docs para renderizar uma lista de clientes. Index.js, vamos definir uma lista e vamos abrir uma server tag. Vamos pegar customers, que é o nosso objeto lá do nosso model, .forEach, fechar essa server tag aqui, abrir ela embaixo e no meio, então para cada iteração do meu forEach, eu vou mandar imprimir um LI fazendo um eval de customer.nome e customer.idade. Salvar, derrubar nossa aplicação, subir de novo e lá no navegador, listando os clientes cadastrados. Se eu acessar /new, cadastrar Ambler 2, tá aqui, funcionando perfeitamente. Só para encerrar então, passar algumas referências. Primeiro, sobre o MongoDB, no próprio site oficial, mongodb.org, você encontra na seção de documento toda a documentação completa de todos os comandos, comandos do servidor, comandos de cliente. No site da Ambler, a gente tem o espaço Ambler Academy, um conteúdo sobre desenvolvimento, gestão e marketing, que você pode estar utilizando para aperfeiçoar seus conhecimentos nesses e em outros assuntos. E em meu blog, luistools.com.br, na categoria Node.js, você encontra diversos posts, dentre eles esse, com um tutorial de um CRUD completo em Node.js. Agradeço aí a atenção e até a próxima.